comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast. Antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero pedir para vocês chegarem aqui já esmagando o dedo no like, deixando comentário, engajando o nosso conteúdo. Quem puder também, envie um Pix, contribua conosco, torne-se membro aqui do canal, vamos fortalecer esse espaço de encontro e de reflexão. E hoje, com muita alegria, recebo a Mauritia Morro, posso chamar assim, claro já com sim, todo o sotaque espanhol, ele que é analista político, analista internacional. Seja muito bem-vindo, Mauritia. Obrigado, para mim é uma honra estar aqui com você novamente e, bom, bater um papão aí, a gente tem muito assunto, né? É mesmo, nossa, assunto não falta, né? Ainda mais quando a gente for falar dessa questão de América Latina. Eu queria já começar falando contigo sobre as eleições da Bolívia, que fizeram a gente refletir muito, principalmente sobre os rumos das esquerdas, né? E o comportamento das esquerdas e os prejuízos políticos que isso podem trazer. Eu gostaria de te ouvir um pouco a tua análise sobre esse processo e o que a gente pode tirar de exemplo para aplicar aqui no Brasil. Eu acho que o principal é entender o motivo dos líderes da esquerda terem tomado a decisão de entregar o país à direita, o seu povo, a sua riqueza, porque eles não puderam chegar a um acordo político. Ou seja, a esquerda jogou pela janela 20 anos de conquistas, 20 anos de ter por primeira vez, depois de 500 anos, depois de 5 séculos, pela primeira vez, as riquezas do país ficavam dentro do país, se transformavam em escolas, em estradas, na diminuição da pobreza, diminuição das brechas, né, entre os mais ricos e os mais pobres. Bolívia, que foi um país que teve um presidente que sequer falava espanhol, ele falava inglês. Um país que chegou a privatizar a sua água, ou seja, não o serviço de abastecimento, senão a água. Eu não podia pegar a água de um rio e tomar um copo d'água, porque aquela água era privatizada, era de uma empresa. Isso depois gerou a guerra da água. Então, essa mesma população que dentro de uma democracia liberal burguesa ganha uma eleição, depois ganha outra, ganha uma maioria no Congresso, chama a uma constituinte, nasce um Estado plurinacional, um país que é majoritariamente povoado pelos povos originários. Neste momento, o seu líder, na verdade, que só tem um líder na Bolívia, que é o Evo Morales, por não poder competir na eleição e não ter conseguido chegar a um acordo político com o seu candidato eleito, que foi o Luiz Arce, decide se atirar na cabeça. A segunda maior votação do país não foi a do Paz, né? Nem a do segundo candidato, do Quiroga. Ele foi o voto em branco e o voto nulo chamado pela própria esquerda. Isso é uma tragédia. É uma tragédia não só para o povo boliviano, mas também é uma tragédia para a América Latina. Agora, temos que entender a idiosincrasia, a cosmovisão indígena, que é algo que para nós aqui no Brasil é muito distante. Eu morei na Bolívia há um tempo, eu trabalhei lá. Então, você entender um pouco da forma com que eles olham a política, essa política nossa ocidentalizada, né, que é herdada, essa democracia supostamente herdada da França, é uma outra forma de fazer uma disputa. Então, é muito difícil entender. Porém, é difícil também aceitar que eles tenham entregue uma eleição presidencial, podendo ganhar essa eleição presidencial para a direita, que vai ser terra arrasada. Muito difícil o Evo Morales conseguir continuar atrincheirado no trópico de Cochabamba, ou das reformas sociais que vêm sendo implementadas para diminuir a pobreza, para dar educação para as crianças, saúde com melhor qualidade, vão continuar, né? A gente sabe que a direita ganhando, você vai ter sempre foi assim, terra arrasada. Olha o Equador, olha o que fez o Bolsonaro, olha o que está fazendo o Milei, né? É uma tragédia. Sim, um avanço do neoliberalismo e da destruição dessas políticas públicas, né? Mas decidido pela esquerda. Sim, era isso que eu queria que tu falasse um pouquinho mais, aprofundasse. Quais foram os principais pontos dessa disputa na esquerda, no MAS, né? No partido na Bolívia? Tudo acontece se a gente voltar muitos anos atrás, né? O presidente Evo Morales, ele decide, na Bolívia, a nova constituinte, que foi votada pela população no governo do presidente Evo Morales, indicava que o presidente poderia se lançar uma vez para a reeleição. Ele decidiu mudar essa legislação, ele poderia ter feito isso, e indicar que qualquer pessoa poderia
se lançar continuamente quantas vezes ela quisesse. Se ela for eleita, assume o mandato. Se ela não for eleita, não tem problema, mas ela continuaria sendo candidato, né? Então, um presidente que já tinha sido reeleito, ele poderia continuar sendo candidato quantas vezes ele quisesse. Só que ele comete um erro histórico. Em vez de ele aprovar, porque ele tinha maioria absoluta, não era uma maioria simples, era a maioria absoluta no Congresso, ele poderia ter, através de um papel ter assinado, um decreto, ter entregue, a Assembleia teria ratificado, né, o Congresso boliviano. Ele decide, com o apoio popular, que ele achava que ele tinha esse apoio popular, para isso, ele lança um referendo e ele perde esse referendo. Ele perde esse referendo, mas ele já vinha de algumas derrotas. Ele tinha perdido muitas eleições locais, que nem mais ou menos o que aconteceu agora nessa última eleição, né? Locais das prefeituras, ele perde grande parte das prefeituras. Lá os juízes na Bolívia são eleitos, é que nem agora no México, né? Desde o STF mexicano até qualquer corte, você põe a sua candidatura a juiz e você recebe um voto popular e daí você assume o seu papel de juiz. Na Bolívia se faz isso há muitos anos. Ele perdeu a grande maioria dos juízes que se lançaram próximos ao projeto do MAS. Então ele já vinha de uma série de derrotas, foi derrotado. E como ele foi derrotado, aí sim ele decidiu ir para o Congresso e fazer uma lei que permitisse. Então, vai falar, mas espera lá, a gente votou, você perdeu, como é que você faz isso? Apesar disso, ele ganha a reeleição, né? Ele ganha em primeiro turno, o golpe de Estado, e aí ele e grande parte dos ministros dele e o seu vice-presidente, o Garcia Linera, foram embora da Bolívia. Porém, alguns ficaram, entre eles o Luiz Arce e também o David Choquehuanca, que é uma figura fundamental, que é o atual vice-presidente da Bolívia, foi ministro de Relações Exteriores do Evo Morales há muitos anos. Eles haviam rompido politicamente. E aqueles que ficaram na resistência, que conseguiram, de alguma maneira, não foram assassinados, não foram desaparecidos, porque a gente tem casos de desaparecimento forçado na Bolívia, daquele governo muito rápido, mas um governo muito violento, o ditador da Áñez. Os que ficaram falaram, a gente vai concorrer. Aí o Evo tenta voltar para a eleição, ele vai para a Argentina, primeiro vai para o México, depois vai para a Argentina, uma força política sem igual. Segundo, é o primeiro presidente indígena eleito da Bolívia, um país majoritariamente indígena. É o segundo presidente indígena eleito da América, na história da América. Então ele tenta voltar, ele não consegue, mas ele não queria que o Choquehuanca e o Luiz, eles não eram os candidatos dele. Mas ele não teve muita capacidade naquele momento, força política, ele teve que aceitar. Eles ganham a eleição e com o apoio popular, ele recebe muita pressão também de fora. O Evo Morales e alguns outros presidentes falavam, você tem que apoiar a sua própria gente. Não adianta, mas mas você não pode ser candidato, vai ter que ser o outro, então... Ele meio contrariado ganharam a eleição, uma eleição incrível, espetacular, para quem sofreu um golpe de Estado, com a violência ocorrida no país, mas muito rapidamente ele rompe com o Luiz Arce, por uma questão de ter um pouco de controle, mais controle do que ele queria ter no governo, colocar gente, definir política pública. O Luiz Arce fala, quem responde legalmente agora sou eu. Eu fui 10 anos seu ministro, um mega ministro da economia, fui um dos melhores ministros de economia da América, um crescimento de 10 anos superior à da China, quase. E aí eles rompem. E a pior oposição que o Luiz Arce poderia ter não era a direita, era o próprio Evo Morales. E isso fratura o movimento. O MAS ele é uma grande confederação de organizações. O MAS, você tem o setor que é o obreiro das minas, tanto... todos os tipos de mina, seja de lítio, cobre, mas também você tem o setor petroleiro, né, de gás, você tem também os sindicatos da produção da folha de coca, daí você tem as organizações indígenas, as organizações da sociedade civil mais urbanas. Então, tem uma organização, tem uma nacionalidade afrodescendente na Bolívia. Então, todos eles conformam o MAS. Mas eles, apesar de eles serem meio federados, eles respondem, sim, à liderança, em grande parte, do presidente Evo Morales, que retirou o apoio. Então, ele preferiu se suicidar. Se não sou eu, não é ninguém. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ser terrível, né? Você entregar... Se não me engano, a Bolívia deve ter 30% do lítio do planeta nesse momento. E tem uma característica muito peculiar, porque na Bolívia...
você tem o Salar de Uyuni, né? São aquelas fotos incríveis, parece um espelho infinito, né? O céu e o chão são uma mesma coisa, é muito, muito bonito. Lá chove uma vez por ano. E essa chuva se transforma em lítio. Então você tem uma mina eterna que vai se recarregando constantemente. E aquilo ali vai ser entregue para os Estados Unidos, para o Elon Musk. Sim, imagina. Nesse momento que os Estados Unidos voltam todas as forças para esse Será território. que era o momento de você fazer isso politicamente? Eu acho que não. Para nós, progressistas, né, de outras latitudes, eu acho que a gente tem que estudar esse caso, porque também não é a primeira vez de um líder político ter tomado uma decisão que a longo prazo, a médio e longo prazo, possa ser muito nociva para o seu país. A América Latina é o único continente do mundo que foi governado majoritariamente pelas esquerdas através da via democrática. E que não só ganhou eleições, e a maioria dos países do nosso continente foram governados por presidentes progressistas, mas também os seus congressos majoritariamente foram progressistas, se reelegeram, foram perseguidos. A Lava Jato, que se estendeu por toda a América Latina, a metade deles voltou, ganharam eleições novamente, o presidente Lula sai da cadeia. Então a gente tem uma característica que a gente, como continente, implementou também um pouco aquilo que nasceu há 150 anos atrás, escrita a luz de vela, né? Basicamente, a esquerda, o capital, o Marx, o pensamento político, ele nasce no momento que a gente não tinha TikTok. Hoje, aqui na América Latina, a gente herdou esse pensamento, né? Mas a gente realmente aqui está implementando aquilo ali. Não o capital de Marx, né? A gente nunca nem chegou nem perto disso, mas o pensamento também de esquerda, do progresso, de igualdade, de diminuir as brechas, de acabar com a fome, coisa que na Europa hoje não tem. Ninguém está preocupado se tem... Sim, com bem-estar social, né? Água potável, né? Na Europa você não tem problema de esgoto. Aqui 70% da nossa população não tem acesso à rede de esgoto. Então, que situação que a gente vive, mas a gente vive sob esse governo. Então, essas práticas ou essa dinâmica que tem a ver com a nossa característica também latino-americana, como é que a gente faz para encontrar soluções que não afetem as nossas populações? Porque eu acho sempre que a direita, esse neofascismo, né, o Haddad sempre fala desse proto-fascismo, que surgiu na América Latina depois desse monte de governo progressista de quase 25 anos, eu posso te afirmar que é resultado dos erros do progressismo. Eles não surgiram do nada, né? A gente tem um acumulado também de 25 anos de erros cometidos como governos, não entregas, de corrupção, de falências, e deixar de estar na rua. A gente foi para as redes, de não cumprir, de problemas internos. Como é que a gente supera os nossos líderes, no sentido, não superar no pensamento, historicamente, mas eles também envelhecem, eles também morrem. O que a gente vai fazer depois, né? O presidente Lula tem 80 anos. Quem que vem depois? Como é que a gente vai fazer daqui a 4 anos? A gente vai estar em problemas. Quem que vai ser? O PT vai ter governado o Brasil há mais tempo do que houve de ditadura. Sim. E a gente não conseguiu substituir o presidente Lula. Não substituir porque ele tem que ser substituído. Sim, claro, porque no sentido de uma trajetória normal, de passar o bastão, né? Claro. Que foi um pouco o que o Mujica fez no Uruguai. Também. Né? Mas ele entregou o bastão para alguém que esteve antes dele, né? Porque aí volta o Tabaré Vázquez, aí depois vem o Daniel, também vem o Yamandu, né? Sim. Mas o que eu digo é isso, a gente vive essa experiência. Eu acho que a Bolívia é um caso importante para a gente entender como eles não resolveram os seus grandes dilemas e agora ver o que vai acontecer com a população e com o país. Vai ser trágico. E esse cenário, ele é trágico somente para o país ou ele também pode influenciar nessa questão dos Estados Unidos na América Latina? Já vem essa ameaça agora direta à Venezuela. Eu queria uma leitura tua sobre esse conjunto de coisas, né? Tu achas que isso influencia somente ali ou que ela também pode influenciar esse cenário mais amplo? Mais amplo, assim como o progressismo, assim como Cuba vence a Revolução em 59, você tem um triunfo da Revolução Cubana e influencia até os dias de hoje, apesar do bloqueio genocida dos Estados Unidos, apesar do isolamento, né? Inclusive alguns que se auto-intitulam progressistas, mas veem a Cuba como uma ditadura e eu não quero ter relações com ela. É muito difícil ser progressista e ser anticubano, né? Isso é uma leitura muito particular. Mas às vezes tem. Tem alguns, presidentes inclusive, que se dizem progressistas.
Mas desde aquele momento, aquele paizinho pequenininho, numa ilha, subdesenvolvido, qual foi a capacidade? Aquele país pequenininho, subdesenvolvido, liberou a África. A grande maioria dos países africanos que se liberaram nos anos 60 e 70 foi por financiamento e por envio de tropas cubanas. Foram 600 mil cubanos a liberar 400 milhões de africanos. A grande maioria dos países da África nascem pelo apoio de Cuba durante seus processos de independência nos anos 70, faz 50 anos. Então, aquela ilha também influenciou a América Latina. Então, a gente está conectado. O presidente Chávez ganha em 98, e aí vem a onda progressista, né? Aí vem o presidente Lula, Néstor Kirchner, Correia, Evo Morales, né? Aí vem todo mundo. Mas também, se a gente perde esses espaços, você também tem uma força, uma recuperação do outro lado, né? Vamos lembrar quando ganha o Macri na Argentina, em 2014, como é o início de um processo de retração, né, dessa capacidade do progressismo de ganhar eleições, de governar, de ter capacidade de entrega. Também vem uma crise econômica mundial, né, 2008, que até hoje, na verdade, a gente tem problemas na economia que descende em 2008. Então, acaba um pouco essa bonança, né, dos commodities super altos, o petróleo a $120. Então, a América Latina é afetada economicamente, mas eles avançam muito politicamente, a gente começa a perder, né? Nossos escândalos de corrupção corroem as nossas bases e a relação com aquelas pessoas que, de alguma maneira, também não foram conquistadas. O seu coração não foi conquistado. Eu voto no Lula e na esquerda porque está indo mais ou menos tudo bem, eu voto, mas não é que eu estou convencido. Convencido é, num momento de dificuldade, eu continuaria votando? Ah, sim, porque no momento que eles puderam fazer bem, eles fizeram. E eu estou de acordo, porque eu tenho consciência. A gente não conscientizou a nossa sociedade. Por isso, apesar de 100 milhões de pessoas terem saído da pobreza na América Latina, 100 milhões de pessoas saíram da pobreza na América Latina nos 10 primeiros anos do progressismo latino-americano. Quase todas voltaram à pobreza. Mas elas voltam pela direita. Elas não voltam majoritariamente pela gente. A gente tem uma classe média votando mais pela gente do que as populações mais pobres em alguns países. Por quê? Porque a gente também errou. Então, eu acho que é o momento de fazer não falo que é lavar roupa suja publicamente, né? Que fala, não, a gente tem que fazer uma autocrítica aqui. Vou dar uma entrevista no Fantástico fazendo uma autocrítica, não. Mas é se fechar de alguma maneira e tomar decisões. Sim, na nossa bolha é preciso que a gente reflita. Sim. Dói, é ruim, briga com um colega, você tem perda de espaço, ganha espaço político, o que for, mas a gente tem que dar espaço a essas novas gerações que não têm capacidade, não tem capacidade de debater nessa mesma altura de quem tem a caneta hoje na mão. E isso é ruim para a América Latina e está aí o resultado. Uhum. Tu falou uma coisa que a gente abandonou as ruas, foi para as redes, mas eu acho que nem isso, né, Amaury? Porque nós não conseguimos, a gente não está nem num lugar nem no outro. Isso também é um grande problema para a gente, né? É porque as redes não são feitas para a gente, né? Eu digo, como pode ser que a gente vai deixar as ruas, né? Também os governos ganham as eleições, eu falo, preciso de ministros, preciso de dirigentes, então você esvazia a tua base social, os quadros mais preparados, a gente que mais lidera, mobiliza, vira um burocrata, ministro que viaja em primeira classe, que ganha um salário de R$35 mil durante 20 anos, obviamente vai comprar a casa dele na praia, obviamente o filho vai estudar nos Estados Unidos, vai estudar na Europa, mas não é que ele é corrupto, mas ele tem uma condição econômica material muito melhor do que o colega que segue ganhando 3 salários, indo de ônibus, como ele fazia há 20 anos atrás. Essas brechas são muito difíceis de justificar. Então, se a gente constrói um processo de debate de que a gente tem que estar na rua, porque a gente não tem um intermediário, né? Eu falo com meu vizinho, eu falo onde eu jogo futebol, ou no grupo na universidade, ou no meu trabalho, com a minha família. Eu faço um trabalho de proselitismo mesmo, de debate político, tentar conquistar esses corações. Eu não tenho intermediário. Eu não posso acreditar que o Mark Zuckerberg, dono do WhatsApp e do Instagram, vai deixar que a esquerda possa fazer proselitismo. Isso é uma bobagem. E eu trabalho com comunicação, você sabe disso, né? Comunicação política já há mais de 20 anos. A minha primeira campanha foi com o Orkut. Quando no Brasil não existia nem o Facebook. Olha isso, faz 25 anos. Então, mas a gente estava na rua. Em 2002 se ganha com o presidente Lula na rua. Não tinha internet, não se usava rede social, não tinha WhatsApp. Não eram todas as pessoas que tinham sequer celular. E se ganhou uma eleição.
como a gente vai acreditar que essa tecnologia que é dos Estados Unidos, do grande capital, vamos lembrar daquela foto, quero lembrar vocês daquela foto da posse do Trump, onde está o dono da Meta, o dono do TikTok, o dono da Amazon, o dono da Google, o CEO da Mac, que é o nosso celular, tem um iPhone, todos eles, eu uso todos os aplicativos dele para diz que fazer política, e eles vão permitir que realmente fale com milhões de pessoas? Eles não fazem isso. Aliás, ninguém audita se o nosso programa não está chegando para mais ou menos gente. Ninguém audita se eles permitem ou não que esse programa chegue a mais pessoas. Então, se eu não tenho essa capacidade de ter um controle, como é que eu vou gastar milhões de reais em tráfego pago? Que é o que os partidos fazem e os governos fazem. Por que a gente não gasta menos em preparar a gente para ir na rua, para fazer a disputa nas calçadas, nas ruas, nas esquinas, nos rios, nas montanhas? Isso que eu venho falando há muitos anos, há mais de uma década. Por quê? Porque eu já vivi em muitas campanhas e assessorando também muitos governos, muitos países inteiros, que são bloqueados pelos Estados Unidos. Você tem uma impossibilidade, inclusive, de não, eu quero fazer tráfego pago. Vou gastar $1 milhão em publicidade. Né? Não. Você não está autorizado. Mas por que não está autorizado? Eu estou verificado. Não, você não pode fazer. Mas a oposição faz. Eles não gastam 1, eles gastam 20 milhões. E não do bolso deles, senão o dinheiro dos financiadores. Dos financiadores, empresas, que é o que eu estava conversando. Exatamente. Com o Bob. Porque essa mecânica é real. Eu enfrentei isso em muitos países. Então E aí, o que você faz? Esse tem um problema, que é o excesso de consultoria, excesso de agência de publicidade e menos gente para fazer mobilização e organização política, porque está embaixo do sol, nessa lua que faz aqui no Brasil. Num pleno verão, no Nordeste, você ir para a rua, convencer as pessoas, a militância também se profissionalizou. Já custa, né? Você quer ajuda? Ótimo, então custa alguma coisa. Mas eu fazia de graça. Mas você já não está no governo faz 20 anos ganhando R$35 mil de salário? Então, me ajuda, porque eu ainda ganho 2 salários mínimos. Quando ganha, né? Quando ganha. Muitos dos nossos militantes ainda estão... Exato. Então, você tem uma assimetria nisso. Por isso que a gente tem que estar na rua. É que é uma questão mecânica, não é... Eu posso te dizer, a gente só ganha. A gente está numa situação tão difícil, a gente só ganha se... Tão acirrado aqui no Brasil, que a direita cometeu alguns erros, o Bolsonaro cometeu a sua campanha, a gente sabe disso, alguns erros que permitiram a gente conseguir ganhar essa eleição. Apesar do acumulado, o presidente Lula, esse homem transcendente, universal, ele não teria ganho a eleição se não fosse uma Carla Zambelli, Roberto Jefferson. Tem uma série de loucuras, barbaridades que eles falavam, Olavo de Carvalho, que também a aristocracia paulistana falava, tá meio incômodo, né? Aqueles 700 mil mortos aqui, será de novo? E aí foi a Carla Zambelli correndo armada na Paulista atrás de uma pessoa, falar, não quero mais. E a gente ganhou por 1%. Brasil, ufa, a gente não ia chegar. Não ia chegar. Não é que a gente tem que sair das redes sociais, não é isso. Né? Toda trincheira, todo espaço tem que ser ocupado, senão alguém vai ocupar. Mas se a gente só se dedicar a isso, eu preciso de 5 milhões de visualizações no TikTok. Não, eu preciso de 5 milhões de pessoas na rua. 5 milhões de pessoas na rua, fazendo trabalho político. Aí a gente é invencível. Aí você pode desligar o WhatsApp, joga ele pela janela, celular. Não precisa. E um trabalho permanente, né, Mauri? Não só em período eleitoral, né? Exatamente. Se nós tivéssemos esse exército fazendo um trabalho de formação permanente, né? De contato com as pessoas e de debate e de reflexão sobre, inclusive, a questão das políticas públicas, como é que as coisas chegam ou não chegam, né? Totalmente, né? Você tem uma capacidade... O Brasil é um exemplo. O Partido dos Trabalhadores conseguiu ter um acumulado de vitórias eleitorais e de disputa política que eu acho que nenhum partido no Ocidente, fora, sei lá, China, nenhum partido de esquerda no Ocidente conseguiu algo parecido. Um presidente que sai da cadeia para ser eleito contra o cara que pôs ele na cadeia. E o juiz que mandou ele para a cadeia era o ministro da Justiça. Ou seja, é uma coisa assim... E contra uma máquina inteira, né? Que depois a gente foi sabendo. E os Estados Unidos e tudo que você... E foi e ganhou uma eleição. Isso é um acumulado, isso vale... É uma experiência tremenda. Porém, a gente ganhou com 1%. A situação é difícil. Se eles não tiverem... Imagina se eles não tivessem errado no 8 de setembro. No 8 de setembro, no 8 de janeiro. Imagina se eles não tivessem... Se eles tivessem 2 dedos mais de juízo e não ficasse se mandando o WhatsApp e o filho mandando o pai para aquele lugar.
e barbarizando, e o Silas Malafaia, que fala que nem um bandido, que na verdade né, é um bandido, que usa a religião como uma grande empresa, e é um cara que, acho que o currículo dele está aí. Se eles não tivessem cometido esse tipo de erro, provavelmente o presidente Lula não estaria crescendo nas pesquisas. Se o Trump não tivesse cometido o erro de defender o Bolsonaro, o presidente Lula estava em queda nas pesquisas. Apesar do governo tentar sair de uma dívida interna tremenda, de um Congresso que é um circo, todo o esforço dele não era suficiente. A direita errou. Isso está permitindo a gente subir novamente. E não pode ser que agora, nesse momento, a gente continue acreditando que as ferramentas deles, que são deles... Porque a gente fala, quem está nos assistindo porque a conexão dela se conecta em Miami, porque esta conexão também vai para Miami e a gente se encontra nos Estados Unidos. Os dados vão para lá, não é que fica aqui no Brasil, não é num servidor aí, sei lá, em Barueri. Não, a gente vai para lá. Eles que são os donos de tudo, do cabo, da fibra ótica, do sinal, do dato, do servidor onde fica guardado isso. Eles que fabricam esse microfone, eles que fazem tudo. Então, se a gente depender dessa mediação deles para a disputa política, a gente está perdido. A gente tem que realmente ir para a rua. É importante. Isso eu queria reafirmar e... É difícil, é bonito falar, né? É fácil, mas muito difícil de fazer. Mas e é difícil também, eu acho que tu falou uma coisa que é tão interessante e que era uma análise que eu fazia até então e acho que a gente precisa seguir fazendo, apesar de ter essa mudança agora nas pesquisas e esse ar que a gente respira para poder enfrentar o que vem aí, que é esse encastelamento, né? Que é a gente aceitar ou naturalizar, fazer parte dessa casta política, né? Que, inclusive, os neoliberais utilizam no discurso, né? Milei se elegeu contra a casta política, o próprio Collor, né? Na Caça aos Marajás, e acabam justamente se utilizando disso. Mas a gente também, a esquerda, naturalizou esse espaço e se encastelou e se distanciou do povo, né? Muito. Quem acolheu esse povo? A Igreja Evangélica. A gente saiu daquela periferia. Porque os nossos líderes... Por exemplo, você tem vereadores de partidos de esquerda que são de lugares onde vem no conflito armado no Rio de Janeiro, que ganharam eleições representando a esquerda, mas ele não pode mais morar na sua rua, porque é uma zona de milícia. Então ele vai ser assassinado ou ela vai ser assassinada. Está aqui a Marielle. Onde que ela... não morava mais na Maré. Não podia morar na Maré. Então, o que aconteceu? E também para ir para lá é mais difícil, porque aí você tem que pedir licença, porque antes era da comunidade. Agora não, você defende o outro lado. Então, você também me afeta. Como é que a gente... É natural esse processo, mas aonde estão as novas Marielles surgindo? Não que não existam, mas esse esforço territorial, essa presencialidade, já que então a gente já tem uma vanguarda, são 20 anos governando. A gente já tem uma vanguarda, né? A gente já tem um acúmulo de experiência de governar um país. Nunca ninguém governou tanto um país como o Partido dos Trabalhadores. Não só no Brasil, em qualquer lugar, democraticamente. Mas aonde está essa vanguarda que nos anos 80 ajudou a trazer a democracia de volta, conseguiu inventar um partido, o maior partido de esquerda do Ocidente, no mundo, conseguiu ganhar tantas eleições? Onde está essa nova vanguarda? Ela deve existir. Mas onde está o resultado dela? A gente ganhou uma eleição presidencial, mas olha o que aconteceu nas eleições municipais. Estado de São Paulo. Desapareceu, não existe. Você tem, sei lá... 600 municípios. Quantos diretórios municipais existem no interior do estado de São Paulo? São poucas as cidades que têm o Partido dos Trabalhadores que está instituída na cidade. O partido da presidência da República. Como pode ser que você não tenha... Por quê? Porque eu estou num processo de desmantelamento dessa base. Então, você foi governo, você ganhou uma eleição, ganhou outra, ganhou a Dilma, reelegeu a Dilma, sofreu um golpe de Estado, voltou, mas você olha e a base está desfarelada. A verdade é essa. E esse é o maior partido de esquerda do do Ocidente, que governa há 20 anos. Vai governar, né? Há 20 anos. Como pode ser que desapareceu em grande parte do país a sua base realmente fundacional, territorial, que sustenta esse processo? Ah, não, mas é que aumentamos o alcance nos vídeos. Não é isso. Então, a gente tem que estar na rua.
A Mauri, tu estava falando sobre essa questão da gente ter ganhado de 1% com o Lula, né? Da importância e do peso que o Lula ainda tem nessa disputa política, tanto que estamos apostando novamente as fichas nele para 2026. Mas a gente também não pode esquecer que esse foi um governo eleito por uma frente amplíssima, muito né? Qual a tua leitura sobre esse processo que resultou numa vitória eleitoral e no que está sendo a governabilidade dentro desse processo de frente amplíssima? E se tu acha que esse cenário tende a se repetir em 2026? O presidente ganha a eleição em 2002 com uma frente ampla, né? A carta aos brasileiros era uma carta ao mercado financeiro, da tranquilidade. O seu vice-presidente era um homem, um bilionário brasileiro que tinha um coraçãozinho não tão distante do nosso, né? José Alencar, fantástico, mas ele é um empresário. Empresário. Vinha do outro lado, mas a gente pactou com esse setor empresarial, a garantia para o empresariado, para o industrial brasileiro. Fala, viu, ele não vai deixar de pagar a dívida externa. Isso não vai acontecer. Aliás, o Lula pagou a dívida externa. Então, esse frente amplo funciona. A Dilma foi eleita com o Temer de vice-presidente. A Dilma foi eleita com o Temer de vice, que é um homem mais de direita, conservador, dessa golpista do que o Temer, né? Então, o Lula ganha novamente. Qual é a diferença? Que não existia no cenário brasileiro um peso... e aí está um dos erros da esquerda brasileira, foi não ter enxergado o peso gravitacional do poder das igrejas evangélicas, né, que migraram de se transformarem em grandes empresas, empórios mediáticos, lavadores de dinheiro, tudo que você quiser. Mas ele fala, pô, então por que a gente não tem nosso próprio partido? Vamos pôr um presidente, pô. E ganhar a eleição, maioria no Congresso, tem tudo. Então agora a gente tem que entender que o presidente, e nisso o presidente tem uma habilidade, uma capacidade de leitura muito singular, né? Porque ele aponta direções que às vezes parecem contrárias, mas olha o que ele conseguiu. Sair da cadeia e ser eleito presidente da República, sob a sua tutela, né? Na verdade, é ele. É fundamental um país que é majoritariamente conservador, minoritariamente progressista, que tem um presidente progressista, mecanicamente você tem que ganhar esse setor mais conservador, que por sorte surge essa força... mais fascista, violenta, do extermínio, né, do seu opositor, do seu oponente, que é o fascismo, fala contra a esquerda, vamos matar mais 30 mil, aquilo tudo. Só que você tem um setor liberal burguês que fala, pô, também não é genocídio, né, que resolver. Eu prefiro discutir se a gente privatiza ou não a Petrobras, mas não quero te matar. Qualquer coisa eu só te dou um golpe. Nem quero ser morto, mas precisar te derrubar... Qualquer coisa eu só te destituo. Você pode até sair pro exílio, não tem problema, eu não vou te matar. O outro fala de extermínio mesmo. Então, isso veio um pouco mais para cá. E a leitura é porque realmente não dá para ganhar uma eleição sem a direita. Sem essa eu falo sem os órfãos do PSDB. Aquele pessoal órfão do Fernando Henrique, Mário Covas, do Montoro. Não tanto do Serra. Que bom, o Alckmin está cá agora. Olha isso. Menos, né? Do Aécio, né? Também o Aécio, já da turma de lá. Mas o Aécio é muito pequenininho, né? É uma figura bem periférica e além de medíocre, com os problemas de saúde que ele sempre teve de dependência, né? Mas você encontra figuras de uma envergadura de um Montoro, né? De um Mário Covas, mas também está aí... Você tem um Alckmin. Essa figura, né, do PSDB clássico de São Paulo, governador do estado de São Paulo, do Progresso, apesar de ter privatizado muita coisa e tal, mas esse setor, você tem uma parte da sociedade, principalmente do Sudeste e do Sul, que dialogariam mais com isso que com a violência. Mas a gente tem que demonstrar, tem que abrir espaço. Agora, eu acho que a radicalização do presidente Lula, por exemplo, no enfrentamento com o Trump, permitiu o Lula crescer também. Para esses setores, fala, pô, ele é uma pessoa que é coerente. Então, o que está acontecendo não é tão esculachado do outro lado, é tão escrachadão, que eu também não gosto do Lula, não gosto do PT, é tudo ladrão, não corrupto, né? Fernando Henrique, super bem, mas não, eles são tudo corrupto. Agora, ele tem um lado minimamente republicano, né? Algo que dialoga um pouco mais comigo, não é aquela postura, né, mais escrachada. E isso permite você ter um pouco mais de empatia com o presidente Lula e você traz esse setor para cá. O problema está em governar com um Congresso, que é o que muito provavelmente vai acontecer. Eu calculo,
eu posso estar errado na minha previsão, mas eu acho que a gente vai ter um Congresso pior ainda, tão conservador, ou seja, a força conservadora, eu acho que ela vai se manter em número de cadeiras, porém eu acho que o bolsonarismo vai crescer no total dessas cadeiras. Eu acho que a gente vai ter mais fascismo no Congresso brasileiro, vai ser mais difícil poder governar. Porque de alguma maneira vai ter que ter um escoamento de toda essa votação, desse 35% de voto duro do Bolsonaro. Isso vai se transformar em muito voto no Congresso, que é onde as igrejas também conseguem fazer um trabalho de base muito forte, elegendo senador, deputado estadual e federal. Você não precisa... Você precisa de um pastor que tome uma decisão, você elege 5 senadores no Brasil. Como é que você faz? O Partido dos Trabalhadores soa para conseguir eleger um senador. Como é que a gente vai fazer para disputar essa base, né? Que eles todos, toda quarta-feira, toda segunda, todo sábado, todo domingo, eles estão milhões de pessoas na sua igreja escutando o pastor pregando e fazendo proselitismo. Então, a gente tem que pactar mesmo com esses setores que são conservadores, são de direita, mas que eles não estão dispostos a essa violência. Eu acho que nisso é inevitável para o Brasil. Agora, o discurso mais radical do presidente Lula, nesse momento que temos um inimigo comum, que é o Trump, o Bolsonaro ainda rachava um pouco essa opinião. O Bolsonaro era como uma opção ainda brasileira de um caminho diferente ao que esse do petista, mas já o Trump é algo que, isso me afeta também, né? Então, se for... E o Bolsonaro se colou nessa figura. Eu acho que eles erraram muito. Esse desespero dessa agenda muito pessoal de não ir preso, ele não fez o cálculo do dia de amanhã, sabendo que ele vai para cadeia, mas... e que ele tem muitos esqueletos no armário que já foram abertos, mostrados alguns, né? Então, eles erraram. E aí, eu acho que há uma possibilidade de pactar, fazer um pacto, mais do que pacto político, é um pacto civilizatório. Mais uma vez, na verdade, porque eu acho que esse foi o discurso da última eleição nacional, né? E me parece que agora ganha esse verniz, esse discurso da soberania. Isso é o inimigo comum. A gente conseguiu encontrar, que é o imperialismo, que é os Estados Unidos. E tu falou sobre a radicalização do discurso do Lula, mas tu acha que a postura e posição do Brasil na política internacional tem adotado a mesma radicalização que o Lula tem adotado no discurso? E aí já faço mais um gancho que eu quero te ouvir falar sobre a questão dos próprios BRICS, e aí quando a gente vê essa ameaça do imperialismo à Venezuela e a questão do Brasil ainda tá de costas para a Venezuela, titubeou, não permitiu a entrada da Venezuela nos BRICS, enfim, né? Parece que às vezes o discurso se distancia muito da prática. O Brasil, há muitos anos, não tinha um inimigo estrangeiro. Eu acho que o único presidente progressista, durante esses 25 anos que tinha de aliado, digamos, uma relação espetacular com os Estados Unidos, era o presidente Lula. Vou lembrar daquela foto do Bush dirigindo o carrinho de golfe com ele sentado do lado, né? E o Obama, he's the guy. Mas apesar que o Obama foi quem pôs ele na cadeia, porque aquilo foi inventado no governo Obama, né? Aquilo é a Lava Jato. O Moro é o resultado de um trabalho do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, da CIA e tudo mais. Isso, a gente sabe disso. Porém, o Brasil e o presidente Lula têm um coração muito peculiar, muito singular, estendi a mão e estamos aí, estamos juntos. Vamos embora, não aconteceu nada. É a primeira vez que o Brasil está se enfrentando um inimigo internacional. Esse inimigo internacional, ele foi declarado inimigo por Cristina, pelo Evo, pelo Correia, pelo Chávez, pelo Maduro, o Lugo. Todos os presidentes progressistas da América Latina enfrentaram os Estados Unidos como um inimigo, nunca como um aliado. É a primeira vez que o presidente Lula está tendo que se encontrar com essa realidade. Nunca ele teve um problema. Ele até hoje não foi, nem recebeu o presidente dos Estados Unidos. Aqui passavam todos os presidentes, chefes de Estado, tudo, ministro, o que fosse. É a primeira vez que a gente confronta isso. Por quê? Porque no projeto de poder deles e de controle do nosso continente, isso é real e concreto, e eu quero chegar na Venezuela. Num projeto concreto, real, de dominação do nosso continente, a Lava Jato tinha sido a solução para você arrasar, porque realmente escancarou problemas de corrupção de todos os governos, a grande maioria dos governos progressistas tinha, não que o presidente Lula tinha um triplex, isso não é real, mas que nas suas estruturas tinham problemas de corrupção. Claro que tem, se tem
Tem na Suécia, tem na Dinamarca. Eu lembro, eu estava na Suécia uma vez que o primeiro-ministro pediu demissão porque descobriram que alguns parlamentares, que são a Suécia, a referência à universidade, estavam falsificando recibo de táxi. Ele teve que pediu demissão do cargo de primeiro-ministro, de presidente do país, porque a sua base estava usando recibo falso de táxi. Sei lá, é 10 euros a mais. Olha que ridículo, mas era real. Você imagina no nosso país como não é. Impossível você ter controle, mas você tem que combater. Então, a Lava Jato ela vem para romper a espinha, a coluna vertebral, perdão, de toda essa construção do progressismo latino-americano. São todos corruptos. Esquerda e direita, é tudo ladrão. Por isso nasce a terceira via, né? O empresário supermoderno, a igreja evangélica, já não é mais esquerda e direita, né? São os evangélicos e os empresários. Nayib Bukele, Macri, Milei, né? Então, Bolsonaro. A gente fica nessa disputa. Então, chega a Lava Jato, acontece aquilo tudo, mas não deu tão certo. Porque a gente teve um fator muito importante, que foi o Covid. O Covid demonstrou para a população o que é ou não ter um Estado atuante defendendo e o protegendo. Então, você tem governos que fizeram o impossível para tentar proteger a sua população com tudo que eles puderam fazer, mas você teve o Bolsonaro. Você teve o Bolsonaro, e que ria, né, dos mortos. Você teve o Lenin Moreno, no Equador. Lembra? Não sei se você lembra das cenas, as pessoas caindo na rua mortas em Guayaquil. Sim. Meu pai mora no Equador, meu pai mora em Guayaquil. Você andava, a cidade cheirava morto, porque em Guayaquil, cidadezinha de 3 milhões de habitantes, morreram 40 mil pessoas em um mês. Então as pessoas jogavam os corpos nas ruas porque não tinham nem para onde mandar. Isso é o neoliberalismo, isso é a direita. Então as pessoas falam, não, pera lá. Isso daqui tá estranho. Não era assim, mas que o outro era muito ruim, não era corrupto. E isso daqui, o que eu faço? Eles não estão entregando o que a gente queria. Então a esquerda teve uma capacidade de respirar um pouco e voltar. Porém, no Brasil, o presidente foi eleito, ele sofreu uma tentativa de golpe de Estado na semana dele, que ele assumiu a presidência da República. E agora a gente vê o Donald Trump ameaçando com sanções, porque o que estão fazendo são sanções, e acusando metade do STF, porque a inteligência, eles quiseram rachar o STF, porque eles sabem que vai ter um momento que aquela outra parte vai ter medo de perder poder ir para a Disneylândia, então eles vão querer votar a favor. Então eles atuaram para quê? Para aquele cara que tinha sido preso com a Lava Jato, que saiu porque os outros foram muito burros, o Moro e o Dallagnol, e falaram tudo por Telegram. Isso é uma coisa sem tamanho. Sim. Você quer roubar, você quer ser corrupto, não use o WhatsApp, por favor, não use o Telegram, porque aquilo ali é de alguém, aquele dado fica, ele não desaparece. Ele vai surgir. Olha o que aconteceu com o Bolsonaro. Então, o que eu quero dizer? O Lula ganha a eleição onde todo mundo esperava, porque todo mundo achava que o Lula não ia ganhar a eleição presidencial. O Bolsonaro, com toda a máquina, com todo investimento em Bolsa Família, endividando, votação, orçamento secreto, o que mais você quer? Tudo que você queria, quebrou o país economicamente para se eleger. Só que tem uma Carla Zambelli, um Roberto Jefferson que fazia aquele monte de bobagem, o Lula ganha, então vamos tentar um golpe de Estado. Só foi. E vai ser assim agora. Os Estados Unidos, né, e a União Europeia também, porque depois da reunião do Trump e do Putin para resolver o problema da Ucrânia, no dia seguinte estava o Zelensky com aquele monte de presidente, o Macron, aquele humilhado, sentado na frente do dono da França, que é o Trump, olhando com aquela carinha, a primeira-ministra da Itália, olhando para o céu com uma cara de chato. Então, para que você vai? Você está com aquela cara de você não queria estar aqui, então para que você foi? Porque ele é obrigado, porque na verdade ele manda e acabou. Então, a União Europeia também faz parte desse processo de tentar destruir. Mas o Brasil, destruir a América Latina, os seus governos populares, para ter o controle do nosso continente. O que aconteceu? Vamos lembrar de uma coisa. Quando ganha o Maduro, em 2013, a eleição, 2015 ele perde o Congresso, a maioria do Congresso, da Assembleia venezuelana, e perde a eleição por um erro interno gravíssimo, que eles não viram a questão do desabastecimento do país, né, que já estava acontecendo, um enforcamento econômico da Venezuela já vinha acontecendo. Então você tem a derrota parlamentar, mas aí você vem com uma tentativa de golpes de Estado contra o presidente Maduro,
que os Estados Unidos fez? Sancionou, que é o que fizeram com o Brasil. Segundo, também declara, inclusive, só que eles já declaram narcotraficante o presidente do STF da Venezuela. E aí você vê os ministros, o presidente e tal. Essa história de agora, né, que eles são narcotraficantes, isso daí já vem há 10 anos. Isso não é de agora. Então o Brasil começa a sofrer o que a Venezuela, o Equador, a Bolívia já sofreram há 20 anos atrás. Então, quando houve, né, a questão do Brasil ter vetado a entrada da Venezuela nos BRICS, que eu disse que a imagem imaculada do Brasil, do governo do PT, do presidente Lula, nas relações internacionais, uma capacidade de integrar, de ser respeitado, de falar para o mundo, inventou os BRICS, esse sul global, ele existe o sul global graças ao presidente Lula. Não é a China. A China se transforma num vetor fundamental, mas quem politicamente construiu esse pensamento de foi o presidente Lula. Alguém que vem do extremo sul global e põe o Brasil num protagonista no planeta. Respeitado e admirado, não temido, respeitado e admirado por todo mundo. Então, como é que esse presidente, esse governo declaram a Venezuela, vetam a Venezuela de entrada dos BRICS? E você permite a entrada do quê? Da Arábia Saudita? A Arábia Saudita mata a mulher a pedrada. Porque ela dirige um carro. Eles podem. E a Venezuela não pode. Não, porque eles não comprovaram. A Arábia Saudita, para quem não sabe, Saudi, é o sobrenome da família que é dona da Arábia Saudita, que foi inventada pela Inglaterra e pela França. A Arábia Saudita era um país que não existia até os anos 50. Foi inventada pela França porque eles queriam ficar com aquele petróleo. Eles inventaram, pegaram os nômades lá e falaram, viu, vem aqui. Você não quer morar aqui? Então põe seu nome, inventa um reinado, vou mandar umas tropas, eles vão te cuidar. Mas tudo que vai sair do buraco, fica para nós, certo? Então vamos embora. É assim que nasce a Arábia Saudita. Eles podem. Agora a Venezuela, que vem de um bloqueio econômico brutal, tentaram matar o presidente Maduro diversas vezes. Invadiram o país. Prenderam um miliciano. Tem preso, sei lá, quantos mais agentes da CIA. Por isso que eles intercambiam, perdão. Portunhol aqui, intercambiam agentes. Então, os presos venezuelanos e soltam. Claro, porque a Venezuela tem um monte de gente da CIA presa lá por tentativa de matar o presidente da República. E no meio disso tudo, o Brasil, que acaba de sofrer uma tentativa de golpe de Estado, que derrubaram a presidenta Dilma, que meteram preso o presidente Lula, o Brasil fala, não, vocês não conseguem comprovar pra gente que vocês ganharam a eleição. Não, né? É um erro histórico. E aí o Brasil, meses depois, começa a passar pelo mesmo que a Venezuela está passando há alguns anos. Olha como a história é cíclica, né? Aquela história que o vizinho do lado está gritando, pedindo socorro, aí você fala, não é comigo. Aí o outro vizinho também, não é comigo. Daí no momento você começa a gritar, e o que você vai fazer? Agora é com você. Que é o que está acontecendo com o Brasil. Só que o Brasil é o Brasil, o tamanho da sua economia, o respeito. O presidente Lula tem uma reputação intocada, né, no mundo. Eu viajo muito a trabalho, a direita mesmo, com as pessoas de direita respeitam muito, admiram muito o presidente Lula, a sua história, a sua capacidade de entregar o que ele promete. Mas o Brasil está passando por isso. Então é triste ver o que aconteceu. Eu acho que é um erro gravíssimo do Brasil. É a maior reserva de petróleo do mundo. São 2.000 quilômetros de fronteira com o Brasil. É a 4ª reserva de ouro do planeta. Se não me engano, a 3ª de gás. A gente divide a Amazônia com eles. A gente divide o Monte Roraima com eles. Como é que a gente... A maior colônia agora que existe, assim, de imigrantes estrangeiros do Brasil são os venezuelanos. Como é que a gente não permite a entrada deles nos BRICS? Inclusive para eles poderem se desafogar do bloqueio econômico dos Estados Unidos, para que os venezuelanos possam voltar a morar na Venezuela. Porque eles não estão aqui porque eles amam o Brasil, eles estão aqui porque eles passam dificuldade lá. Assim como tem muito brasileiro que vai morar ilegal nos Estados Unidos, tá na Europa, tem muito deles que vem morar aqui. E a gente não. Então, eu acho que foi um erro histórico, visceral, uma decisão que eu entendo como visceral. E se a Venezuela ganhou ou não, o presidente Maduro ganhou ou não a eleição, é o problema do povo venezuelano. Se eles não querem, eles que tirem o presidente. E ponto. E a gente não pode ser um vetor dos interesses dos Estados Unidos e da União Europeia, atuando como eles, contra o nosso próprio continente. E agora a gente está preocupado porque o navio está na porta da casa deles, os porta-aviões. Que é quanto? 10 horas de caminho reto, você está em Rio Grande, você está lá em Natal. E aí? Como é que a gente faz? Tudo bem? E a gente nessa tensão.
É complicado. Eu acho que o Brasil errou. Uhum. E eu queria também te ouvir essa questão dos BRICS, aí para além desse erro, né? Mas qual é a importância hoje dos BRICS, não só na defesa e na proteção da América Latina, da soberania, tendo o Brasil como esse grande... como essa grande frente dentro dos BRICS, mas também para fazer contraposição ao imperialismo norte-americano, Amaury. Como é que tá a tua leitura dos BRICS hoje nesse cenário? É a primeira vez que países não europeus, porque a Rússia é meio Europa, meio Eurásia, né? Mas é a primeira vez que países, que uma organização multilateral que não tem os Estados Unidos e os países europeus, na sua composição, conseguiu, sem dar um disparo, assustar o Ocidente. Assustar por muitas coisas. Mas a principal delas é a capacidade que os BRICS teve de disputar o relato de visão de mundo dos Estados Unidos. Porque a União Europeia é o tapete dos Estados Unidos. Aí aquela foto resumiu. Aquilo liquidou a reputação da União Europeia. Então, você tem a China, a Índia, a metade da população do planeta. Você tem a Rússia, o maior arsenal nuclear do mundo. Você tem o Brasil, o celeiro da humanidade, a maior reserva de água potável do mundo, que tem, sei lá, o pré-sal, tem a Amazônia, tem a maior diversidade do planeta. Também é um país que fabrica avião, que tem sua própria energia nuclear, que tem uma capacidade industrial que está sendo destruída ainda, mas tem ainda um mínimo de capacidade industrial. Falar para os Estados Unidos, falar, viu, a gente, na verdade, juntos aqui, a gente responde por 40% da economia do planeta, praticamente. Né? Então, calma lá. A gente não precisa mais do dólar. A gente criou um banco e vamos criar um PIX mundial, que na verdade é o mecanismo desenvolvido praticamente, uma metáfora, né? Uma analogia, não é exatamente assim, mas é um mecanismo onde eu posso pagar, então eu pago aqui a você, Estados Unidos, que é o dono do dinheiro, o dono do instrumental, da internet, de tudo, ele não participa mais dessa nossa relação. Então, se quer comprar meu copo d'água, eu preciso do seu celular. Tudo bem. Então, me paga na sua moeda, não tem problema. Eu te pago na minha moeda. E isso ameaça a estabilidade dessa capacidade, desse relato deles. Onde a gente não chegou ainda? Militarmente, sim, a gente tem os BRICS, né? Tô falando, a gente como BRICS, né? A Rússia realmente é um país que é o único país no planeta, e hoje agora a China, que os Estados Unidos sabem que não dá para enfrentar. Você tem a economia chinesa, que em poucos anos vai ser a maior economia do mundo, com uma capacidade já instalada de desenvolvimento tecnológico, científico, que já supera os Estados Unidos e a Europa. Já não depende mais disso. Então, você já tem uma não dependência militar, econômica, de alimentos, de minerais, de tecnologia, de cultura, que não precisa mais dos Estados Unidos. Então, os BRICS representam isso. Por isso é fundamental que a gente tenha a capacidade, inclusive, de desenvolver, eu acho que os dois principais passos agora são um processo de integração realmente tecnológico, porque se eu quero ligar para a China, eu utilizo a tecnologia dos Estados Unidos. Uhum. Se eu quero falar com a Rússia, eu utilizo a tecnologia dos Estados Unidos. Se os russos querem se falar, eles acabam utilizando, em parte, a tecnologia dos Estados Unidos. Então, a gente precisa não depender mais disso. Eu sempre cito, eu falo isso que é engraçado, assessorando alguns governos, às vezes a tomada de decisão importantíssima, o presidente vai falar com seus ministros, ele fala por WhatsApp. Segurança de presidente, põe no Waze para saber como chegar mais rápido. Isso é real, o que eu estou te falando é real. Eu vivi isso. Então, você quer mais dependência disso? É o satélite da NASA, que tem a tecnologia que é o GPS do Pentágono, e utiliza, então, a segurança de um país ameaçado pelos Estados Unidos, utiliza... Então, isso a gente precisa acabar. Esse é o primeiro passo. Esse realmente é um processo de emancipação global da dependência dos Estados Unidos. São 3 passos. O segundo é a dependência do dólar, que isso já está avançado. E, por último, sim, é uma integração militar. Uhum. Eu acho que o mundo...
infelizmente, no final das contas, precisa se proteger dos Estados Unidos. E quanto mais capacidade os BRICS tiverem de se defender, e os Estados Unidos saber que se é com o Brasil, é com a Rússia, que se é com a China, é com o Brasil e com a Rússia, é também com a Índia, a gente consegue parar um pouco mais esse ímpeto de mandar um porta-aviões na porta de casa com 70 aviões. É maior que a frota inteira de aviões, sei lá, do Brasil. É um único barco. Eles têm 50 desses. Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente resiste? No final, você não quer usar dólar? Você não quer usar não sei o quê? Então, bombardeia e acaba com esse país. Você acaba. Você faz uma faixa de Gaza do tamanho de um continente. Eles fazem isso se eles quiserem. Então, se a gente conseguir caminhar hacia esse processo de integração, é interessante. Porque a integração dos BRICS, ela nasce do processo de cooperação. Isso é fundamental. A China tem muito dinheiro. Você fala, tudo bem, você quer dinheiro? Você precisa de dinheiro? Eu te dou dinheiro. Eu preciso de... O que você tem? Eu compro tudo. Eu preciso comprar tudo, porque aqui eu não tenho nada. Então, me vende o que você quer, eu te ajudo. E, aliás, eu não te mando dinheiro, eu construo a hidrelétrica para você. Eu faço o hospital, que é o que eles estão fazendo na China. Você precisa de estrada? Precisa de trem? Eu te dou o trem, mas me dá seu nióbio. Eu preciso do seu coltan, né? Um tipo também de mineral raro. Eu preciso da sua soja, eu preciso da sua carne. Eu não vou te invadir. Você quer pôr um presidente, põe o outro. Você quer um congresso mais para a direita, mais para a esquerda, não tem problema. Você assina um contrato, dá o dinheiro, você me entrega o que for e acabou. Isso é uma relação comercial. Uma relação comercial. Eu não tenho essa necessidade de sentir que eu controlo o mundo, né? Os Estados Unidos inclusive nasce como país achando que eles são abençoados por Deus, eles têm um legado e um desafio mundial de levar a liberdade, os valores para o mundo. E que valores? 10 milhões de mortos, 1 milhão de mortos no Iraque, 10 milhões de mortos nos últimos 20 anos em guerras pelo mundo. É isso que os Estados Unidos vendem. É isso que a gente tem que combater. Maravilha, bom demais, Amaury, obrigada, viu? Que bom te ver, adorei te receber aqui. Viu? Desculpa se me estendi muito, mas na verdade imagina, uma delícia. Uma delícia esse papo, obrigada, viu? Obrigado a você. Gente, esse foi CultivaCast com a Amaury Chamorro. Se vocês, assim como eu, gostaram, não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem. Se puderem, contribuam também financeiramente aqui com a gente. Mandam um pix, tornem-se membros do canal. Vamos fortalecer esse espaço de encontro e reflexão. Valeu, tchau, tchau. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva. Mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.